Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 18. Na semana passada nós estudamos a expressão de Jesus, a parábola de Jesus, quando ele fala a respeito daquela viúva que teve aquele relacionamento com o juiz, que não temia Deus. E logo na sequência nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Aqui onde eu estou tem um monte de mosquitinho, um monte, não sei se dá para ver aí na transmissão, mas aqui tem um monte de mosquitinho. Eu espero estar falando e não comer um, porque senão eu vou me engasgar. Estou sem um copo de água aqui, mas eu estou em Lucas capítulo 18, a partir do verso de número 9. Então me acompanhe, por favor. Eu lerei o texto de 9 até o número 14, tá bom? E você pode me acompanhar nessa leitura e também depois na exposição bíblica. Me acompanhe, por favor. Lucas 18, a partir do versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra em nossos corações. E a minha água chegou. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá vendo como que é bom ter uma equipe boa? É só gente fera aqui comigo, graças a Deus. Eu cuido deles e eles cuidam de mim. Tem sido um privilégio. A nossa reflexão hoje é a oração com devoção sincera. O texto fala para nós, e Jesus conta a parábola do fariseu. E aqui, mais uma vez, Jesus faz uma crítica muito severa aos fariseus. Porque os fariseus, como você bem sabe, tinham aquela postura de falta de sinceridade. Eles eram considerados hipócritas. E Jesus falou por várias vezes que eles não tinham sinceridade, eles não tinham uma devoção sincera. Logo, eles faziam com que a oração, a esmola, o jejum fosse algo dissimulado, não fosse algo intrínseco, que viesse de dentro para fora, como se fosse algo da mais profunda devoção. E principalmente eles tinham essa ideia da performance, de mostrar-se religioso, de mostrar-se uma pessoa santa, uma pessoa justa, e simplesmente Jesus vai combater essa orientação dos fariseus e mostrar que o publicano, tão rechaçado, tão julgado, tão desprezado pelos fariseus e tantos outros, aqui recebe o louvor. É claro e evidente que você está me acompanhando e você viu na semana passada Jesus falando da viúva, e esse texto vem na sequência. Estamos aqui em capítulo 18, e aí no versículo 9 diz o texto de Lucas que Jesus propôs também essa parábola, ou seja, a primeira parábola da viúva tinha o desejo e a intenção de nos levar a orar sem esmorecer, e aqui também nós precisamos aprender essa oração com a devoção. E o texto vai dizer para nós, no versículo 9, que Jesus propôs essa parábola para combater aqueles que confiavam em si mesmos. E aqui nós aprendemos já uma grande lição, que oração não é depender de si mesmo, oração é depender de Deus. E quando nós entendemos isso, nós buscamos o Senhor com muito mais intensidade, porque nós sabemos que tudo aquilo que rodeia a nossa vida, tudo aquilo que está ao redor da nossa vida,
vem das mãos de Deus, ou nós deveríamos depender de Deus para poder superar as dificuldades nossas do cotidiano. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Os fariseus tinham essa perspectiva de confiar em si mesmo e assim são repreendidos por Jesus, e Jesus então conta essa parábola para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos e nem nos considerarmos justos, porque esse também era um dos perigos, ou era uma das situações em que Jesus estava combatendo com os fariseus. Diz o texto que ele propôs essa parábola para combater aqueles que confiavam em si mesmo por se considerarem justos. Eu não sei se você já se relacionou com uma pessoa que tem essa postura farisaica. Ela se acha completamente justa e os outros são completamente pecadores, destruídos, e diz o texto ainda que essas pessoas, além de se considerarem justas, essas pessoas desprezam os outros. Então você vai se lembrar de algumas pessoas com uma postura farisaica que gosta de desprezo, que gosta de pensar que são superiores, que são mais justos, que são mais santos, que são mais piedosos. Certa ocasião, uma vez eu falei com um rapaz e ele perguntou se a nossa igreja, a igreja que eu pastoreava na época, se a nossa igreja ia ao monte fazer orações e, enfim, outras questões da espiritualidade. Eu falei que nós não tínhamos essa prática, então ele começou a me desprezar e falando então que na igreja dele o povo era de muita oração, que eles eram muito justos, que eles eram muito competentes na busca da espiritualidade. Ele então passou a me desprezar, característica típica dos fariseus, porque quem ora não precisa divulgar a sua oração, a sua dinâmica devocional da sua espiritualidade. Então Jesus está combatendo essa confiança, essa autoconfiança, essa autopromoção da nossa espiritualidade. Então, se nós estamos aprendendo a orar como nós estamos fazendo na nossa escola bíblica dominical e ouvindo as mensagens do púlpito, nós precisamos aprender a não confiar em nós mesmos e confiar somente em Deus. Precisamos aprender a não nos considerarmos justos e reconhecer que a justiça vem de Deus e que Ele é o justo juiz, e assim aprender também a não desprezar as pessoas. No versículo 10, Jesus começa então a contar a parábola, dizendo que 2 homens subiram ao templo. Eles foram ao templo, e aqui Jesus está fazendo menção ao templo de Jerusalém, obviamente. 2 homens foram ao templo com o propósito de orar, um propósito muito nobre, um propósito muito válido e que revela ou reflete a espiritualidade. Então, aparentemente, os 2 tinham o desejo de investir na espiritualidade, os 2 foram ao templo com o propósito de orar. É curioso como Jesus cita primeiro o fariseu, porque ele vai então repreender o fariseu e vai elogiar o publicano. O fariseu era uma pessoa completamente benquista naquela sociedade, porque ele pregava uma moralidade muito exacerbada, era uma pessoa de alta sociedade, porque tivera então a oportunidade, a opção de estudar, enquanto o publicano era uma pessoa extremamente desprezada, uma pessoa que não tinha nenhum respeito social. Então Jesus fala que os 2 foram orar, um era um fariseu e o outro era o publicano. E aí no versículo 11 ele fala então do fariseu. Então o fariseu que se julgava importante, que confiava em si mesmo, conforme o verso 9 estava propondo para nós, e como nós conhecemos também o contexto da vida dos fariseus, o fariseu ele se coloca em pé. E eu acho incrível essa expressão que Jesus fala que eles foram até o templo para dedicar-se à oração, e a primeira coisa que o fariseu faz ao estar no templo não é orar. A primeira coisa é se colocar em pé para ele então ser visto, para que ele tenha visibilidade, e então ele de pé, ele queria chamar a atenção, e nós conhecemos o texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que eles oravam em pé, nos cantos das praças, nos cantos da sinagoga, para chamar a atenção. O que Jesus está ressaltando é que essa devoção simplesmente era falseada, era uma devoção simplesmente com falta de sinceridade. O fariseu, ele se coloca em pé, ele fica nessa postura de visibilidade,
necessidade e ele orava de si mesmo para si mesmo. Então é como se ele estivesse orando e ele estivesse conversando com ele mesmo. É como se ele estivesse simplesmente se autopromovendo, se autovalorizando, e assim ele estava falando das suas qualidades, e não era uma oração. O que Jesus está querendo dizer para nós é que ele orava de si mesmo para si mesmo, e assim ele não estava orando a Deus com o propósito de falar com Deus, muito pelo contrário, ele estava usando aquela proposta da fé, a proposta da espiritualidade, a proposta da oração, para mostrar o seu currículo, para falar da sua vida, para falar um pouco da sua experiência, que ele então até aquele momento julgava extremamente espiritual. Ele está querendo mostrar a sua devoção particular, ele está querendo fazer então a sua autopromoção, como eu estou querendo mostrar para você, e simplesmente ele se coloca em pé, ele fala de si mesmo, ele ora de si mesmo para si mesmo, e ele então começa a falar a respeito da sua oração, e diz o texto, e ele começa assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha como ele já começa a sua oração, falando que ele dá graças a Deus, porque ele não é como os demais homens, e aqui ele já se coloca num pedestal de superioridade, ele é superior. Então ele chega diante de Deus e ele fala assim: olha Deus, como eu sou bom, eu não sou como os demais homens. Eu fico imaginando essa cena, chegar por exemplo em um culto e orar dessa forma, certamente as pessoas ficariam completamente com os olhos atentos, né? Que tipo de oração é essa? Imagina num culto, você chegar e falar assim: olha Deus, eu quero agradecer porque eu não sou tão pecador como esses irmãos que estão ao meu redor, como essas mulheres fofoqueiras que estão aqui à minha volta, e alguém olharia para mim e falaria assim: mas você também é fofoqueiro, você também não vale nada, você também é complicado. Então, repare que ele quer fazer uma comparação e automaticamente ao fazer a comparação ele se julga superior às outras pessoas, e isso inclusive toca nessa espiritualidade, porque infelizmente tem muita gente que usa o momento de oração para autopromoção, usa o momento da oração para dizer ou para tentar mostrar às outras pessoas que ela tem uma vivência ou que ela tem o vocabulário específico da oração, e aqui o fariseu começa de uma maneira muito equivocada: graças te dou porque eu não sou como os demais homens, eu sou especial. É claro que ele está pensando na nomenclatura que ele carrega, que é o fariseu, então ele fazia parte de um grupo específico que tinha muito destaque na sua época. Por exemplo, nós conhecemos a história de Nicodemos, um exemplo de um fariseu que era uma pessoa extremamente influente na sua sociedade, uma pessoa que tinha muito conhecimento. Paulo, por exemplo, antes da conversão, Saulo, né, de Tarso, ele era também um fariseu, uma pessoa muito instruída. Então ele está falando assim: olha, graças eu dou a Deus porque eu não sou como os demais homens. Não sei se ele estava aqui falando do seu currículo: olha, eu estudei em tal faculdade, eu fiz tal curso, eu sou melhor, eu tenho mais capacidade nisso ou naquilo, a minha moralidade é muito elevada. E aqui ele começa falando e fazendo a comparação dos demais homens. Ele fala assim: esses homens são roubadores, eu não roubo ninguém. Esses homens são injustos e eu não pratico injustiça. Esses homens são adúlteros e de uma maneira nenhuma, nunca eu faria isso, nem ainda eu sou como esse publicano. Então ele começa a fazer essa autopromoção e fazer esse julgamento das outras pessoas, dizendo que ele então era o modelo, o padrão de uma vida correta, de uma vida certa. E aí ele aponta para o publicano e ele fala assim: eu sou tão bom, tão importante, tão zeloso, tão certinho, que eu não sou como esse publicano. E ele dá graças a Deus porque ele não é como publicano. Que oração mais pedante, arrogante é essa, que nós oramos e olhamos para a vida da outra pessoa e subjugamos a outra pessoa e falamos que ela não tem nenhum valor e que nós é que temos. Então Jesus vai combater essa oração e está nos ensinando que nós não podemos confiar em si mesmo. Esse fariseu estava cheio de si mesmo, por isso ele está enaltecendo o seu currículo, está se comparando com o publicano e ainda falando que ele dá graças a Deus porque ele não é como o publicano. Acompanhe comigo o versículo 12. Eu até anotei aqui. Ele fala o seguinte: jejuo 2 vezes por semana. E aí ele vai para o lado espiritual. E o ato de jejuar, orar e dizimar é um diferencial entre os judeus.
Os ignorantes não se atentavam às leis da purificação, não cumpriam os ritos religiosos, mas os ortodoxos, os mais esclarecidos, eles valorizavam muito o jejum, e a lei judaica vai dizer para nós que era necessário fazer o jejum e jejuar uma vez por semana. Logo, ele que é muito espiritual, ele se achava, extremamente zeloso, ele está falando o seguinte: olha, eu faço mais do que a regra, eu jejuo 2 vezes por semana. Se a lei manda eu jejuar uma vez, eu jejuo 2 vezes por semana. E agora ele toca no dízimo, então no dízimo eu também sou muito especial, eu sou uma pessoa extremamente fora da curva. Ele mesmo dá o título para ele assim, eu sou acima da média. Se alguém fosse entrevistá-lo, falei: ei, fariseu, como que é a sua vida? Ele falou: não, eu sou acima da média. Na espiritualidade é o seguinte, eu jejuo 2 vezes por semana, sou uma pessoa de jejum. No dízimo, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. E alguém perguntaria assim para ele: e você dá o dízimo da restituição do imposto de renda? Claro, dou dízimo de tudo. Se alguém me der uma roupa, eu vou lá, tiro o dízimo de tudo. Eu sou o padrão espiritual. Olha, se alguém quiser uma medida, olha para mim. E aí Jesus encerra. O publicano, versículo 13, estando em pé, longe, ele estava longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Olha que diferença. Enquanto o fariseu se colocava em pé e ele queria chamar a atenção, ele queria falar do seu currículo, ele queria falar das suas virtudes, que até então ele julgava que eram virtudes, inclusive ele fala da sua espiritualidade. Do outro lado nós temos o publicano, que esse estava em pé, mas estava longe, e nessa distância ele não ousava nem levantar os olhos aos céus. E aqui nós conseguimos contemplar essa oração da devoção sincera, esse coração que consegue reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Então a oração correta, a oração sincera, é essa oração que não confia em si mesmo, mas confia em Deus. É essa oração que ousa olhar para o céu, essa oração carregada, recheada de temor a Deus. E aqui nós podemos contemplar que o publicano tinha muito mais o coração quebrantado, tinha muito mais quebrantamento, ele tinha muito mais devoção particular na sua oração do que o fariseu. Por quê? Porque ele nem ousava levantar os olhos ao céu. Eu fico imaginando essa cena, ele completamente curvado dentro de si mesmo, e ele não ousava levantar os olhos ao céu, mas ele fazia uma coisa que eu achei muito interessante. Diz o texto no versículo 13, que ele não ousava levantar os olhos ao céu, ele tinha muito temor, mas ele batia no peito. Eu fiquei pensando então, ele batendo no peito, ele não olhava para o céu, ele não ousava levantar os olhos, mas ele batia no peito. É como se fosse uma ilustração, talvez, como se fosse um jogador de futebol, e no Brasil quase todo brasileiro gosta de futebol, e você já deve ter visto, inclusive na Copa do Mundo, quando um jogador faz um gol e no momento especial do jogo, ele sai correndo, ele vai para a torcida, ele vai para a galera, e ele vai batendo então no escudo do clube, quando é um clube de futebol, ou quando é o brasão da nacionalidade, no nosso caso da CBF, e o jogador então vai batendo ali no escudo, ele vai batendo no peito, porque o escudo do time ou da seleção a qual ele representa está ali do lado do coração, e ele vai batendo no peito. Então esse publicano, com a sua devoção particular, ele bate no seu peito, e a oração dele, diferentemente da oração do fariseu, é o seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele tem a plena convicção de que ele é pecador, e aqui reside a nossa consciência de oração, de busca por Deus através da oração. Nós vamos a Deus reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que o nosso coração é sujo, reconhecendo que as nossas ações muitas vezes não correspondem à vontade de Deus, reconhecendo que nós estamos longe, muito longe do padrão estabelecido por Deus através de Cristo Jesus. E por isso nós precisamos bater no peito como se fosse um pedido de clamor, como se fosse uma
oração da nossa alma, dizendo assim a Deus: ó Deus, sê propício a mim, ou seja, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, ó Deus, tenha compaixão do meu coração pecaminoso, ó Deus, tenha graça. Olha para mim através das lentes da graça. Ó Deus, olhe para mim através da tua compaixão. Tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. E eu não consigo ler esse texto sem lembrar da expressão de Isaías, quando ele está no templo e ele tem aquela visão maravilhosa de Deus, ele vê os querubins voando e cantando: Santo, Santo, Santo. E a convicção que Isaías, o profeta, tem simplesmente é: eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então, quando nós estamos diante de Deus, a única consciência que nós temos que ter, ou a primeira consciência nossa, é de que nós somos pecadores, porque ao reconhecer os nossos pecados, ao reconhecer que nós somos pecadores, nós automaticamente reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos a majestade de Deus, reconhecemos que Deus é grande, que Deus é sublime, que Deus é excelso, e assim nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, diante da imensidão de Deus, diante da eternidade grande. Claro que a eternidade é grande, é algo maravilhoso, é algo, como diria o meu filho, é estupendo. É esse Deus gigantesco, é esse Deus que nos ama mesmo sendo pecadores, é esse Deus que nos ama com amor eterno, é esse Deus que nos aproxima com a graça revelada em Cristo Jesus. Então, esse publicano, ele não confia em si mesmo, ele confia em Deus. E a oração dele, batendo no peito, sem olhar aos céus, é essa: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Então, você que é pecador, assim como eu, nós precisamos orar a Deus. Precisamos investir mais tempo na nossa vida de oração, ter essa devoção particular, ter essa busca pela nossa intimidade com o Senhor, remover ou tirar de nós esses princípios do fariseu, essa postura de se colocar em pé, de ter visibilidade, arrancar isso da nossa vida, arrancar essa ideia de fazer comparações, de nos colocarmos em uma plataforma de superioridade, de usar a moralidade como uma régua para falar que nós somos melhores ou piores, e aí subjugar as pessoas, falar que as pessoas são inferiores a nós, usar inclusive a espiritualidade, versículo 12, quando ele fala do jejum, quando ele fala do dízimo, porque tudo isso nós aprendemos que é uma devoção particular, deve ser colocada diante do Senhor. Se você jejua, se você ora muito, você não deve ficar divulgando, dando visibilidade, você não pode ter uma vida de oração e depois ficar publicando no Facebook, falando que você é uma pessoa de oração, mostrando ou querendo mostrar que você é uma pessoa de oração. Se você é uma pessoa de oração, as pessoas verão que você é uma pessoa de oração. A sua linguagem, a sua postura, a sua própria conduta de vida vai mostrar que você é de oração. Você não precisa ficar falando que você é de oração. Se você jejua, conforme Jesus já nos ensinou lá em Mateus, você não precisa ficar se apresentando com os olhos sem serem lavados, com o rosto amassado, com um semblante assim de piedade, para que as pessoas tenham compaixão ou pena de você. Muito pelo contrário, se você está de jejum, não fale nada para ninguém. Daquilo que você ganha, daquilo que você dizima, não fique divulgando o dízimo ou fazendo propaganda da sua espiritualidade, porque na realidade o que Deus deseja é um coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito não estava no fariseu, mas estava no publicano. O publicano tinha um coração quebrantado e contrito. Estando na casa de Deus, com o propósito de orar, ele tem o reconhecimento, a consciência de que ele é pecador e ele pede a misericórdia e a graça de Deus. Sê propício a mim, ou seja, Deus, incline a sua mão na minha direção. Vá de encontro ao meu coração, porque eu sou pecador. No versículo 14, para caminhar para o final, Jesus diz assim: digo-vos que este, ou seja, o fariseu, desceu para sua casa justificado, foi para sua casa justificado, e não aquele.
porque todo aquele que se exalta será humilhado. Aquele fariseu queria se exaltar, queria se autopromover e por isso foi humilhado. E a humilhação dele foi voltar para sua casa sem a justificação da parte de Deus. Mas aquele que se humilha diante de Deus, esse será exaltado. Então, se você se humilhar, se você buscar a Deus, se você clamar ao Senhor, você será exaltado. E qual é a exaltação que Deus nos dá? A exaltação que Deus nos dá é quando Deus atende o nosso pedido, é quando Deus nos abençoa através da nossa oração. Então, a exaltação que vem de Deus é quando Deus fornece, abençoa e concede a nós aquilo que nós precisamos, e assim nós somos completamente exaltados pela presença de Deus e podemos ir para nossa casa justificado pela atuação e pela provisão do Senhor. O publicano foi para sua casa justificado e foi exaltado pelo próprio Senhor. O fariseu foi para sua casa sem a justificação e ainda foi humilhado, porque ele queria humilhar o publicano e na realidade saiu humilhado. Pense em tudo isso que eu falei para você e busque uma devoção sincera, particular. Ore a Deus em secreto, busque a Deus em secreto, tenha uma postura de consciência de que você é pecador e você precisa depender do Deus Santo, do Deus justo, aquele que justifica, aquele que abençoa e aquele que exalta. Ore mais, busque mais a presença de Deus, se humilhe na presença de Deus, porque no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. E agora nós vamos cantar que em Jesus nós temos um grande amigo.